Muito boa tarde a você. A partir de agora tem mais notícias do Brasil e do mundo para te deixar bem informado nesta segunda-feira. A dengue está avançando em São Paulo e já é considerada uma epidemia em todos os bairros da capital. A informação faz parte do último boletim de arboviroses divulgado nesta segunda-feira pela Prefeitura. Para configurar situação epidêmica, o bairro precisa registrar no mínimo 300 casos por 100 mil habitantes. E os 96 distritos de São Paulo agora chegaram a esse patamar. O prefeito Ricardo Nunes lamentou os dados, mas disse que esse cenário deve melhorar nas próximas semanas. A situação mais crítica foi registrada na Vila Jaguará, na Zona Oeste, com mais de 10.500 casos a cada 100 mil habitantes. Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde, ao todo, a capital paulista já soma 244 mil casos da doença, cerca de 30% do total de casos contabilizados em todo o estado, que neste momento soma pouco mais de 800 mil. Só aqui na cidade, 105 pessoas morreram de dengue neste ano, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde. A gente lembra que a vacinação contra a dengue está disponível apenas para crianças e adolescentes com idades entre 10 e 14 anos. Todos os postos de saúde da capital estão envolvidos na campanha para esse público-alvo. Mas, para ser vacinada, a criança não pode ter sido diagnosticada com a doença nos últimos 6 meses, precisa estar acompanhada de um responsável e estar portando um documento com foto, cartão de vacinação e comprovante de residência. E é importante frisar também que todos devem colaborar na luta contra a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Em casa, é preciso tampar qualquer tipo de reservatório de água, desde pequenos objetos até piscinas. E em áreas abertas, é necessário secar com frequência aqueles lugares que possam acumular água da chuva. E casos de febre Oropost também ganham destaque. Já são mais de 3 mil no país inteiro. E o estado de Santa Catarina confirmou os primeiros da doença, que é comum na região norte e tem sintomas parecidos com os da dengue. Santa Catarina teve 3 casos de febre Oropush confirmadas em pacientes entre 18 e 40 anos sem históricos de saída do estado. Essa informação foi trazida pela Divisão de Vigilância Epidemiológica, que confirmou a positividade dos testes nos pacientes. Todos eles estão localizados na região do Vale do Itajaí, o que faz com que toda a ação da DIV seja voltada por lá através de ações de conscientização da população. Esse vírus também é transmitido por um mosquito, o muruim, que está aí sendo combatido também aqui no estado. Santa Catarina é o primeiro estado da região sul a ter confirmação da doença. Outra informação da área de saúde aqui no estado catarinense é que a Secretaria de Saúde fez um pedido ao Ministério para a liberação das vacinas contra a gripe para crianças até 12 anos, já que o estado enfrenta grandes problemas com o vírus, da gripe, que está aí superlotando enfermarias, hospitais, pronto-socorros em todas as regiões do estado. E foram identificados que crianças aí dentro dessa faixa etária de 6 a 12 anos estão sendo frequentemente contaminadas. Atendendo a esse pedido da secretária Carmen Zanotto, o Ministério da Saúde então liberou como prioritário crianças de 0 a 12 anos a serem vacinadas contra a gripe aqui em Santa Catarina. Lembrando que a vacinação, dentro dos grupos prioritários, segue até 31 de maio na campanha nacional de vacinação. Portanto, Santa Catarina consegue aí esse ganho, para imunizar ainda mais pessoas aqui, mais adolescentes, crianças dentro da sua população, a fim de evitar transtornos causados pelos vírus, que acontece bastante nessa época do ano, já que as temperaturas estão oscilando bastante no estado. De Santa Catarina para a Rede TV, repórter Michele Veiga.
A taxa de mortalidade materna mais do que dobrou em 2021 durante a pandemia de Covid. É o que apontou um estudo inédito publicado hoje pela Fiocruz na Revista Brasileira de Saúde Materna e Infantil. A pesquisa da Fiocruz analisou um crescimento na quantidade de mortes de grávidas e puérperas, ou seja, até 42 dias após o parto. Os dados apontam para um número de 57% em 2021, no comparativo com o ano anterior, quando começou a pandemia de Covid-19. Os números ficam ainda mais preocupantes quando comparada à mortalidade materna com a de mulheres em idade fértil, que não ficaram gestantes em 2021. O excesso de mortes, neste caso, chegou a ser de 83,7% maior. Este cenário indica que as grávidas e puérperas foram as mais penalizadas pela Covid do que o restante da população. E essa situação só se agravou à medida que a pandemia avançava. Para se ter uma ideia, o coronavírus foi responsável por 19% das mortes maternas em 2020. O índice que subiu para 60% em 2021. Historicamente, a mortalidade materna tem relação direta com o acesso inadequado aos serviços de saúde, que ficaram ainda mais comprometidos e sobrecarregados durante a pandemia. O coronavírus ainda ampliou os riscos para diversas complicações durante a gestação, como a necessidade de ventilação e pneumonia em decorrência da Covid-19. E agora vamos ao Minuto da Economia desta segunda-feira. Quando eu ouço alguém falar que está endividado, já não consigo nem erguer as sobrancelhas para demonstrar surpresa. Todo mundo sabe que de cada 10 brasileiros, 8 estão com o orçamento comprometido com prestações. Sei que é preciso parar para levar em consideração que a maior culpada é a renda média neste país. Mas também está faltando um pouco de disciplina. Tentar dar um jeito para tudo caber no bolso. Igual quando a gente arruma o armário da cozinha e parece uma nova coleção de copos ou pratos. É necessário empurrar os outros para trás. E dá. Falo isso porque, segundo a Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas e o Serviço de Proteção ao Crédito, mais de 70 milhões fazem muitas prestações e acumulam parcelas de serviços que nem sempre são fundamentais. E quando percebem, pelo menos 20% do dinheiro do mês desapareceu. É necessário fazer uma revisão destes gastos. Até porque se alguém ouviu o ditado de que de grão em grão a galinha enche o papo, precisa entender que isso significa paciência para aos poucos fazer um investimento. Mas se exagerar, a galinha pode ter uma congestão e morrer ou ficar bem gordinha para ser abatida. No nosso caso, é como ir a um restaurante self-service e pegarmos um pouquinho de cada coisa e encher o prato. Depois da indigestão. Neste caso, não adianta tomar chá de boldo ou outro parecido. O remédio para a indigestão das finanças é dinheiro emprestado do banco. Tão amargo como o boldo, mas faz bem. Para o banco, é lógico. Mais da metade dos trabalhadores brasileiros enfrenta problemas financeiros, uma questão que também afeta a saúde mental. O problema financeiro é a maior causa de tormento que afeta a saúde mental dos trabalhadores. De acordo com a pesquisa Saúde e Gestão da 11 Fintech, especializada em saúde financeira e previdência privada corporativa, quase 70% dos brasileiros enfrentam dívidas. Nos relatos de 770 entrevistados, 50% afirmaram que os problemas de saúde são causados devido a preocupações sobre o assunto. 20% declararam que estão afetados no desempenho ou podem melhorar. As complicações financeiras, saúde mental e física são as 3 maiores causas da falta de produtividade dos trabalhadores. No que diz respeito às finanças, as principais causas apontadas foram as dívidas do cartão de crédito e renda insuficiente para cobrir os gastos mensais. Essas pesquisas mostram a necessidade das empresas adotarem medidas para promover a saúde financeira de seus colaboradores, revelando o impacto direto na produtividade, no bem-estar e na qualidade de vida no ambiente de trabalho. E essa edição fica por aqui. Eu volto com mais notícias para você ao vivo no Jornal das 22 e te espero. Obrigada pela companhia e desde já uma excelente semana para você. Tchau.